tá. Esta conferência será gravada agora. Edilane, pode enviar fotos de certificado agora para ser lançado? Se caso isso prolongar para ter bastante. Não. Toda essa parte administrativa, toda essa parte está parada. Tá? Nada disso vai seguir por agora. Tá? Os lançamentos, esses negócios de certificados, vão indo aos poucos. Se alguém tiver alguma necessidade muito, muito específica, né, aí manda por e-mail dizendo qual que é a necessidade para poder ver. Lembra que está tudo, o pessoal técnico, o pessoal de secretaria, está tudo em revezamento, né? Está tudo via trabalho em cima de Covid, tá? Vamos lá, trato gastrointestinal. Alguém chegou a ler alguma coisa de trato gastrointestinal? Falar com os entidades. Isso aí, beleza. Então tá. Pra gente, o trato gastrointestinal, o que começa a acontecer agora nos conteúdos de patologia de sistemas? Vocês vão começar a ver que alguns tópicos de patologia de sistemas estão bem mais curtos do que o normal, né? Tipo, o cardio era muito grande, pulmão é grande. E alguns conteúdos vão ser um pouco menores, porque foge do que a gente faz ou na nossa clínica ou no laboratório. Às vezes fica muita coisa em cima do que é o médico que vai fazer, ou muita coisa que depende de ressonância magnética, e isso está mais para poder, para o médico, nem tanto para a gente. Então, por isso que eles são mais sintéticos o conteúdo, tá? Rafael falou assim, nem meu note, nem meu celular, estou sem áudio. Sua internet, áudio normalmente não. Deve ser configuração. Se alguém pode mandar mensagem para o Rafael, fala para ele que no próprio aplicativo do GoToMeeting tem uma opção que você cancela o áudio. Às vezes o dele está configurado para cancelar o áudio, aí não sai nada, tá? Então, assim, agora de pulmão, perdão, de estômago, a gente vai acabar mais passando de uns tópicos que são mais objetivos para a nossa área de atuação, tá bom? Então, assim, duas coisas importantes em relação à patologia estomacal é o tipo de distúrbio, o grupo de distúrbios estomacais e a região que ele tá sendo afetado, ok? Primeiro, a gente tem lesões inflamatórias, como distúrbios do estômago, neoplasias e relacionadas ao ácido gástrico. Em relação à lesão inflamatória, vocês conseguem me dizer algum agente microbiano que está correlacionado com lesão inflamatória no estômago? Mandei aí no áudio. Falou no set, falou vermes. Normalmente os vermes. Sim, né? Eumintos pode acabar chegando no estômago, né? E dando. Também a passagem pela mucosa, né? O Rafael colocou E. coli, né, da inflamação e da diarreia, aí pode ser bem mais ao longo do trato gastrointestinal. Tem bactérias também, né, as bactérias. Qual que é uma muito famosa para problemas estomacais? H. pylori, professor? H. pylori, tá? Isso aí também a Tomazinho também colocou ali. H. pylori também está correlacionado. E vocês deram aí uma amplitude boa, tá? Tá bem legal o que vocês colocaram, né? Começou lá na Ana colocando vermes, então a gente tem os parasitas eumínticos que ao infectar o organismo, ao lesionar a parede do
o enterócito, né, a parede do estômago, o epitélio do estômago, fisicamente tentando atravessar, gera uma lesão inflamatória. Aí depois o Rafael colocou ali o E. coli, né, intoxicação produto dele, pode causar não, né, vai causar irritação, vai causar inflamação. Aí a gente tem outros tipos de bactérias, né, Streptococcus, por exemplo, e é correlacionado com os problemas de gastrite, né, alteração no suco gástrico, alteração do suco gástrico, não, desculpa. Cronicidade é a palavra que eu quero colocar, tá? H. pylori vai estar mais correlacionado à cronicidade e, consequentemente, gastrite, né? E às vezes até mesmo úlcera estomacal. Neoplasias. Neoplasia estomacal não é um tipo de câncer muito grave. Deixa eu reformular. Câncer de estômago eles não estão entre os mais graves, os de maior agressividade. Né? Tem outros mais agressivos que ele. Mas as neoplasias estomacais estão entre as com maior taxa de letalidade. O maior número de mortes é alto no caso de câncer de estômago. Alguém consegue pensar o porquê que um câncer que não tem cânceres mais agressivos que ele, mas ele tem uma mortalidade muito alta? Vocês conseguem entender o porquê que acaba estômago, mesmo não sendo tão grave, mas ser... Obrigado, Ana. Não é grave, mas é altamente letal. Foi perfeita a colocação da Ana. É isso que eu quero perguntar. Essa correlação. Por que que um câncer que, teoricamente, não é tão grave tem uma taxa de letalidade tão alta? Porque nosso estômago é o nosso segundo cérebro e acaba afetando todo o sistema, né, professor? Assim penso eu. Aí estaria mais na gravidade, né? Tipo, tá no segundo sistema nervoso central, né? Nosso segundo cérebro, e aí o avanço dele Quem já teve gastrite? Quem teve náusea? Quem já teve aquela ânsia assim que subia aquela coisa queimando na garganta? Uma dor imensa, Edilane, né? Quem já tem mais alto. Quem tem aqui pelo menos uma vez por semana, ou melhor, para não dizer tão grave, né? Quem pelo menos tem uma vez, a Roberta pelo menos 2 vezes no mês. Meu Deus, eu vou morrer, só que eu tenho quase toda semana. Pois é. Agora, olha só, né? Igual a Roberta colocou ali de 15 em 15 dias, né? Colocando mais ou menos desse jeito. A Ana que colocou uma vez por semana. Quem pensa que está com câncer de estômago? Né? Roberta, vocês ficam pensando que vocês estão com câncer de estômago? Aí de lá Não, eu corro e meto um remedinho por cima e eu penso assim, não é nada, tô sarada. Exato. E aí tem a Roberta colocou lá que pesquisou no Google. Diz para nós o que deu câncer. Tá vendo, Roberta? Porque assim, 3 dias. Não, e daí para pior, tá? A Edilane se colocou lá, dependendo do que come, aí pega feio. Isso é o problema, isso é a letalidade do câncer de estômago. Porque assim, hoje é porque a aula remota foi uma bosta, eu não consegui tirar minha dúvida, o áudio estava picando muito, o conteúdo está acumulando e eu passei raiva. Aí é por isso que meu estômago está doendo. Aí vai amanhã, né? Não, eu estava com pressa por causa que eu tinha que fazer alguma coisa no serviço, comi coxinha que tá. Então, assim, vocês, né, uma vez por semana, 2 vezes por mês, ou a Edilane, dependendo do que come, né? Se a Edilane todo dia come alguma coisa errada, né? Para poder pegar feio, igual ela colocou ali todo dia, vocês têm maior risco. Quem tem gastrite, quem tem azias, quem tem essas queimações, ao longo do tempo tem mais chances de ter um problema, uma neoplasia estomacal, porque essas questões aumentam os números de lesões inflamatórias ou de agressão ao epitélio do estômago.
Então, assim, agressões sucessivas, a gente falou lá na patologia, né? Que é uma das coisas que aumentam a chance de câncer. Então, por que tem uma alta letalidade? A pessoa vai tendo, e nunca é uma coisa grave. E aí, quando a pessoa descobre, já está num grau avançado, e aí a pessoa vai e já não tem o que mais fazer. O que mais indica é o omeprazol, mas dizem que quem toma tem mais chance de ter mais problema. Omeprazol, o omeprazol mesmo, já não está na prática clínica, tá? Pessoal aí ou que tá tomando, que conhece familiar que está tomando. Se é omeprazol, não é para ser mais omeprazol, tá? Existem outros que têm menos efeitos do que o que a Edilene falou. O que mostrou é que quem usa omeprazol ao longo do tempo, com forma crônica, aumenta a chance, na verdade, de ter úlcera de estômago e, consequentemente, aumenta a chance de ter um câncer. Aí a Cristiane colocou aí o esomeprazol. Aí você tem as outras variações dele, tá, Cristiane? Porque aí depois de descoberto isso, eles foram criando outros subprodutos do omeprazol para ver se não tem tanto problema. E aí, assim, os consumidores de sal de fruta. Sal de fruta vai cortando o sinal de problema, tá? Quem usa também esses antiácidos ao longo do tempo vai piorando a situação. Então, assim, acho que a gente comentou em farmacologia. O medicamento menos ruim para se utilizar é o leite de magnésio, que pelo menos o leite de magnésio dá uma cobertura ali de proteção ao estômago, tá? Mas se fica usando leite de magnésio repetidas vezes, vai dar problema porque vai alterar a absorção de outros minerais, tá? Professora, a alimentação influencia bastante nisso. Minha alimentação era boa. Tem isso, alimentação e estresse. E aí os nossos colegas da nutrição vão falando. A úlcera aparece por causa da redução de defesa da mucosa do estômago? Sim. E qual que é a defesa da mucosa do estômago, gente? Já adiantando aí. Qual que é a defesa da mucosa do estômago? O ácido é o que vai digerir, né? Então ele não vai ser nossa proteção, não. A Uiara colocou assim: a úlcera aparece por causa da redução da defesa. Aí, quando tem uma redução da defesa, a causa da úlcera é o que a Ana colocou, né? O ácido, né? Aí fica vulnerável ao ácido. Mas qual que é a proteção da mucosa estomacal? O que é que tem no estômago que leva à proteção da mucosa? A proteção aí da mucosa é o próprio muco, tá? Então, assim, a gente vai ter coisas, a alimentação, o estresse, o uso de anti-inflamatórios, tá? A microbiota tem, né, que a H. pylori pode estar envolvida, mas a gente percebe que a diminuição do próprio muco acaba propiciando a proliferação de H. pylori. Claro que tem, né? Se você não se alimenta bem e tal, pode prejudicar a flora ali presente e aí, consequentemente, propiciando lesão, tá? Mas o muco. Então, assim, as lesões inflamatórias pelos agentes que vocês colocaram. Neoplasia não é um tipo de câncer tão grave, mas acaba se tornando altamente letal, porque sempre há algum problema, nunca a pessoa pensa em câncer, né? Só cada dia uma coisa diferente que está acontecendo e detecta tarde, tá? E os problemas relacionados ao suco gástrico, que vocês colocaram, a Roberta colocou ali também, alimentação, aumenta, estilo de alimentação aumenta a produção do suco gástrico, e aí sobrecarrega o muco, e aí acaba lesionando. Estresse... Professor, uma pergunta. Sim, vai falando, senão eu vou atropelando. Esse suco gástrico aí, ele tem alguma relação, assim, comparada ao ácido úrico? Ao ácido úrico? Isso. Não. Mas Porque alteração... eu acho, assim, na minha opinião, eu achava que os dois
tinha a mesma alteração, que é o estendimento do abdômen, essas coisas, entendeu? É porque, assim, quem tem o ácido úrico elevado, normalmente é por uma má alimentação, né? Ou algum problema metabólico que está atrapalhando a absorção, tá? Como a maioria do aumento, se você pega a população, população com aumento de ácido úrico, e você sabe o que é gota? O paciente que sofre de gota? Não. O paciente que sofre de gota, alguém sabe? Alguém já ouviu falar de gota? Paciente Eu já com ouvi gota? falar de gotas, mas eu não sei se você falar que eu sei alguma coisa, eu não sei te dizer o que é gota. Eu só ouço falar da gota. Não, É beleza. ácido úrico nas articulações, a gota. A Laura colocou ali também, né? Aí, o que você tem? O paciente, aí a gente tem pacientes que têm gota, um problema metabólico, né? Decorrência de um problema, alteração metabólica. A grande maioria é por estilo de vida. Você tem uma pequena porção que é por causa genética. Mas o que acontece? Ela produz demais esse ácido úrico circula e acaba parando nas articulações, aí inflama. E aí inflama muito. E aí essa doença chama gota. As articulações ficam muito inchadas, né? Então, normalmente, quando você joga gota, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que aparece para a gente de imagem, tá? Porque está correlacionado com o funcionamento. Olha essa imagem aqui do calcanhar, assim que aparecer para vocês. Olha essa imagem do calcanhar, do tornozelo, né? Olha a pelota que ficou aqui. Isso tudo é uma inflamação com depósito de ácido úrico. Olha na mão. Nossa, ela é parecido lá no dedão lá, parecido uma joanete. Exatamente. Só que a joanete, né, por estar espremendo ali, e a gota por a inflamação. Aí, como que une essas duas coisas? Quem tem uma alimentação inadequada, principalmente muito rica em gorduras, acaba tendo aumento do ácido úrico. E quem tem normalmente esse tipo de alimentação, esse excesso para causar aumento do ácido úrico, normalmente tem um aumento do ácido gástrico, tá? Baixa do pH e a sensação de estufamento. Tá? Então, Patrícia, não é tipo assim, aumentou o suco gástrico, o cara vai ter ácido úrico aumentado. Mas, normalmente, o paciente que tem um ácido úrico aumentado, ele tem um estilo de vida, um estilo de alimentação que acaba levando ao aumento do suco ácido, suco gástrico, né, o desconforto e lesão e azia. Ok? Entendi. Ok. Pessoal, alguém mandou mensagem aí que precisava sair, lembra que vai estar gravada, tá? Depois vocês dão uma olhada lá nas aulas gravadas, tá? E uma coisa muito importante em relação ao suco gástrico é que jogaram aí, né, o omeprazol. Então, o omeprazol, já viu-se que usar medicamentos para o estômago, quem usa muito ou quem usa por muito tempo, acaba aumentando a chance de dar úlcera, de dar câncer. Nimesulida. O que é o nimesulida? Alguém lembra do que é o nimesulida? Alguém comigo aí? Anti-inflamatório. Tá? É anti-inflamatório. O nimesulida, mais ou menos na mesma época do omeprazol, tá? Porque eles são mais ou menos do mesmo tempo. Também hoje é contraindicado o uso do nimesulida, né? Tenta usar um outro anti-inflamatório, não o nimesulida. Porque assim, como a gente comentou lá na farmacologia, e aí a gente vai fazer uma atividade envolvida nesse aspecto também,
Anti-inflamatórios, o uso persistente do anti-inflamatório acaba bloqueando uma via que manda produzir suco gástrico. Entende? Tem uma via que diz assim, célula parietal, produza suco gástrico para poder ter proteção. O uso crônico do anti-inflamatório acaba cortando essa via ou diminuindo essa via. Aí, por causa disso, a célula parietal não recebe sinal para produzir suco gástrico. Muco, perdão, tá? Deixa eu começar de novo. Tem uma via de sinalização para a célula parietal produzir muco. O muco protege. Aí o anti-inflamatório, o uso crônico persistente, bloqueia essa via. Sem essa via, vai diminuindo a produção de muco. E aí o paciente começa a ter lesão, começa a ter inflamação, porque o suco gástrico está lesionando tecido. O suco gástrico causa uma úlcera no estômago por causa do abuso ou do uso crônico de anti-inflamatório, tá? Então, nimesulida é um dos piores, assim, para poder causar isso. Beleza? Em questão de regiões, o que é importante para a gente? Que a região da cardia e do antro vão ser são a região que a gente vai ter ali a produção de mucina, tá? Produção e indicação do muco de proteção. E lá no fundo, né, e no corpo, que aí a gente tem a produção do suco gástrico, do suco ácido, tá? E das enzimas digestivas, tá bom? Então, o que a gente tem no pulmão para trabalhar são as gastrites, tá? É o principal. Lá tem, no capítulo do livro, tem mais tópicos para poder trabalhar, mas estão muito para quem trabalha com diagnóstico por imagem, está muito para o médico e pouco para a gente, tá? Na gastrite aguda, é caracterizado por um processo inflamatório da mucosa, então lá na mucosa está com inflamação. Nas pessoas normais, isso é transitório, né? E aí, mais cedo, a gente já teve as pessoas que são os anormais, né? Ter 2 vezes por mês, ter 1 vez por semana, tá? Que aí está relacionado com estilo de vida, tá? Está mais relacionado. No estilo de vida, a gente tem não só alimentação, mas também estresse. Pode ser assintomático ou causar graus variáveis, né, de dor epigástrica, náusea e vômito. Gente, você tendo aquele soluço, aquele desconforto e veio aquele negócio queimando, já é uma gastrite, tá? Quando se torna grave, a gente tem erosão da mucosa, né? Aí a gente tem a úlcera estomacal, aí a gente tem a hemorragia. Cara lá dá o vômito de sangue, né? E a gente tem o melema. Quem aqui chuta o que é melema? Melema me pareceu familiar com melasma. Oi? Melema me pareceu familiar com melasma. Quase. Olha só aqui que bonitinho aí, ó. O que nós estamos vendo aí? Assim que aparecer, vai aparecer para vocês aí. O que apareceu à direita na tela aí em cima aí? Uma verruga preta. O que é isso? Uma verruga no estômago. Parece ser sangue coalhado. Aqui é um vaso. Ai, professor! Alguém Aqui é um está vaso. com diarreia com sangue aí, alguma coisa. A Patrícia acabou falando. Laura, aqui não chegou nem a ser mais fezes, tá, Laura? Aqui já o cara cagou sangue, tá? Tá aí o melena, você tem ali, né, o sangue das fezes, mas esse daqui já foi, a cagada toda dele foi o próprio sangue, tá? Então, quando o paciente tem ali uma hemorragia, tá, massiva, tá? O sangue veio do estômago. Normalmente, quando vocês estão aí no laboratório e vocês fazem o exame, o sangue oculto nas fezes, normalmente está pedindo para poder ver se tem
câncer de intestino, tá? A grande maioria é por causa de câncer de intestino. Mas quando tem ali massivo daquele jeito, é por causa já de sangramento no estômago, ok? E o câncer de intestino, ele tem algum tratamento ou é aquele negócio de tirar aquela parte que está... De intestino, do intestino, normalmente você identifica ele, vê se está in situ ou se está invasor. Se está invasor, você, além de retirar parte do intestino, você também anda com quimioterapia, tá? Os do estômago, normalmente faz... Nossa, agora eu buguei. Os do estômago, normalmente você faz quimioterapia, tá? Antigamente, você tinha muito radioterapia para câncer de estômago. Eu acho que hoje em dia está mais mesmo a quimioterapia, no caso de câncer de estômago. É porque você me perguntou do câncer de intestino. Intestino, normalmente, vai lá, corta o pedaço. Se está in situ, né? Se o câncer não espalhou, só cortou ele ali, aí não espalhou. É jovem, não tem comorbidade, não tem motivo de fazer quimioterapia. Intestino. Tá aqui, invadiu, tá lá. Não, corta a parte e faz quimioterapia. De estômago... Tá, mas a pessoa, voltando aí no intestino, aí a pessoa que faz esse processo aí, faz a quimioterapia, ela automaticamente usa aquela bolsa de colonoscopia ou não é necessário? Normalmente, quando faz retirada do intestino, a pessoa fica com a bolsa de colonoscopia um tempo, tá? O protocolo normal é desfazer. Eu sei que tem uma altura específica no intestino que não é necessária a bolsa. Só que eu já não sei te falar qual que é essa altura, sabe? Eu sei que tem sim uma porção no intestino que pode fazer a retirada, emenda e não precisa fazer o uso da bolsa. Aí só qual que é a porção eu não sei, tá, Patrícia? Tá, beleza. Okay? Obrigada. Nada. Aí a Vanessa, qual seria a diferença do exame? Sangue oculto nas fezes, com dieta e sem dieta? Ana, é mais para Ana, desculpa, Vanessa. É mais para poder. Você tem duas coisas, né? Para poder evitar interferentes, né? Porque o paciente não pode comer algumas coisas que podem dar reação cruzada com o exame. E o segundo é se a presença de sangue tá sendo desencadeada por alguma coisa alimentar. Ou é alguma coisa que acidificou mais ainda, ou produziu muito suco gástrico, e aí fez uma úlcera sangrar, e aí o sangue que a gente está vendo nas fezes é traço que está vindo lá do estômago, ou, igual daqui a pouco a gente vai ver aqui, é uma reação alérgica que está causando sangramento por causa ali do glúten, tá? Então, você tem essas correlações, seja por interferente no laboratorial mesmo, no exame, ou para poder fazer o filtro se não está tendo algum processo de reação alimentar que está causando isso. Me dá um ok aí se eu te confundi ou se eu te esclareci. Né? Vanessa? Tá ok? Como que a gente tem aqui alguém abriu o áudio? Pergunta? Só estou ouvindo chiado. Ok, professor. A minha internet está travando bastante. Beleza. Beleza? Então, olha só, o que a gente espera aqui da nossa normalidade para a normalidade, né? Da fisiologia para a patologia. A gente tem uma camada específica, né? Uma camada ampla de muco, né? Uma mucosa bem proeminente, bem saudável, né? Para poder fazer a absorção, a área muscular e a submucosa. O que a gente tem como ação? Acidez gástrica e enzimas digestivas.
Tem uma diferença entre os livros de patologia, o livro de fisiologia e o livro de bioquímica. Quando vocês olham nesses livros, vocês vão ver que o pH, nesses pode marcar ali de 1,5 até 2,5, tá? Tem diferença entre esses livros. Mas para a gente não faz diferença, tá? O pH de ser 1, o pH de ser 1,5, tá? O que é legal é saber que se você pegar Coca-Cola, tirar o gás dela e deixar ela na temperatura ambiente, o pH pode chegar a pH do suco gástrico, tá? Pode ser tão ácido quanto. Pode chegar ali 1,5, pode chegar a 2, tá? E aí, o que a gente tem como defesa? A própria secreção, né, de muco, o bicarbonato. Então, por isso que aquela receita de dona de casa, né, receita de vó, né, de fazer o bicarbonato para poder proteger. O estômago tá ruim, toma lá um bicarbonato. Fluxo sanguíneo, tá? O transporte na membrana, capacidade regenerativa e as prostaglandinas. O que a gente tem como lesão? O H. pylori, distúrbios na flora, os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Aspirina, que pode atrapalhar o fluxo sanguíneo, cigarro, né, que cigarro é um absurdo para tudo, álcool, hiperacidez, que pode vir por estresse, que pode vir por alimentação, refluxo, paciente que tem algum distúrbio específico de motilidade, né, que veio ali lá do duodeno, o esfíncter não é adequado, não está funcionando direito, ou seja por idade, ou seja por má formação, tá? Começa a voltar o refluxo. Vai diminuir as camadas de proteção, aí começa a ter o dano, né? Aí você começa a ter lesão, começa a perder a mucosa. Vascular, o que a gente tem? Isquemia, tá? Esvaziamento gástrico atrasado, então a gente tem um período de o que a gente come para poder passar do estômago, e fatores do hospedeiro, né? O estresse, algumas outras coisas, tipo genético, algum tipo nesse sentido. Doença autoimune. Se persiste isso, a gente tem a úlcera. E, gente, eu acho que a gente já falou disso antes. Mas qual que é a diferença de uma lesão para úlcera? Úlcera é quando a gente perde a camada de proteção da mucosa e chega lá na submucosa, tá? Teve uma destruição profunda do tecido. Esvaziamento gástrico atrasado é má digestão? Sim, podemos colocar como má digestão, tá? Só que quando a gente fala assim, má digestão, às vezes passou também sem ter sido digerido. Às vezes passou rápido demais, foi uma má digestão, tá? Mas quando está esvaziamento gástrico atrasado é a retenção. E aí você acaba fermentando, aí acaba produzindo mais acidez. Ok? E aí o que a gente tem entre a nossa gastrite aguda de virar uma úlcera? Quando a persistência das lesões vão consumir completamente a mucosa e chegar a ter na submucosa. Aí a gente tem a nossa úlcera estomacal, tá? Quem é fã do House lembra lá que a paciente que o Chase perdeu quando o pai dele tinha morrido foi de várias úlceras que sangraram tanto que ela morreu. Tá? Úlcera gástrica aguda. Então, lá, normalmente é muito comum do excesso do uso de antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais, tá? E podem aparecer depois de estresse fisiológico grave, tá? Acidente de carro, o paciente teve um acidente muito grave, tá? Ou teve um problema de fígado muito intenso, ou teve choque, tá? E aí que a gente tem essas úlceras de estresse, né? Como um paciente com choque, sepse ou acidente de carro. As de Curling normalmente está associado à queimadura. O paciente queimou demais, produziu muito metabólico, muito dejeto e acaba afetando, perde muito líquido. Isso também vai
dar um choque de adrenalina e vai levar ao aumento da produção de suco gástrico. E a genética, né? Que o paciente tem problema já de produzir úlcera, seja gástrica, duodenais ou esofágica, tá? E doença intracraniana, né? Está relacionado com hipertensões e, como a Ana comentou, né? Que o trato gastrointestinal, o estômago é o nosso segundo cérebro, pela inervação, problemas neurológicos podem interferir, né, no estômago. E a gente tem alguns trabalhos falando que alterações na flora podem afetar os nervos no estômago e esse distúrbio no estômago altera a sinalização estomacal, que isso pode levar a um Parkinson, pode levar a um Alzheimer. E aí tá para o pessoal da nutrição, hein? Estudar bem isso pode ser no futuro um grande apanhado para o pessoal da nutrição estudar essa parte de como isso vai estar relacionado. E para a gente, na biomedicina, dosar esses parâmetros sanguíneos para poder embasar o trabalho da nutrição. E a Ana Paula colocou assim, está super relacionado com depressão também. Com essa frase, Ana, eu vou falar que eu estou desatualizado, tá? E aí por mim mesmo, não acompanhei esses trabalhos, mas acho que para que achar, né? Você já leu aí, mas para mim faz todo sentido, né? Porque se está vendo correlações com doenças crônicas tão complexas como o Parkinson, como o Alzheimer, acho totalmente plausível essa colocação que você fez, né? De estar relacionado com depressão. Só estou desatualizado, não tem nenhuma coisa aqui para te falar. Beleza? Lamento. Úlcera gástrica aguda, ainda. Grupo farmacológico que está envolvido os inibidores da ciclooxigenase. Então, os medicamentos que tiverem os anti-inflamatórios não esteroidais, que tem lá na farmacodinâmica, mostrando que eles inibem a ciclooxigenase, aí esses vão levar à inibição da síntese de prostaglandina. E olha só o Ctrl+C, Ctrl+V da historinha. Prostaglandina aumenta a secreção de bicarbonato, que também ajuda a inibição de secreção de suco gástrico. Promovem a mucina e aumentam a perfusão vascular. Anotem aí rapidinho. Inibição da ciclooxigenase. Tá? Joguei no... Deixa marcado aí com vocês essa parte aí de inibição de ciclooxigenase. Pessoal, falei pra cacete muito rápido. Alguma dúvida de gastrite aguda? Tô na crônica. Se alguém não me falar nada de aguda, eu já tô na crônica. Então, beleza. A nossa crônica é o agravamento da aguda, tá? Lá em pulmão, vocês sofreram desesperadamente pela aquela quantidade de coisas que tinha em doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Até achar uma leitura difícil? Não, sem dúvida. Beleza. Lá em pulmão, a gente tinha um monte de variações num processo crônico. Aqui na gastrite, vocês vão ficar livres disso, tá? A gastrite aguda para gastrite crônica é basicamente a cronicidade, o tempo que isso está perdurando. Tá? E a gente não tem muitas diferenças, pelo menos do que a gente vai utilizar em relação à gastrite crônica. Em si, eles são menos graves do que a aguda, né? Que o paciente pode vir aqui, tipo, uma úlcera gástrica aguda. O paciente está em choque, está em sepsia ou teve um trauma, isso daqui pode levar a um sangramento massivo e o paciente vir a óbito por um processo gástrico agudo, tá?
Já o crônico, a gente não espera esse risco de vida, tá? Só que é uma coisa ali persistente. A Ana, a Roberta, aí vocês têm que agora definir, né? Descobrir. Se bem que eu acho que vocês já estão com a resposta, né? Se vocês já estão com quadro agudo ou com quadro crônico, né? Mas se acontece 2 vezes por mês, 1 vez por semana, acho que o seu já é o crônico, tá? Que aumenta a chance de câncer, né? Só para deixar vocês animados. No geral, é náusea e esse desconforto superior, essa coisa assim, tipo, cai em cima e vindo essa regurgitação, essa queimação persistente, ou como a Patrícia tinha comentado, né, uma sensação assim que o estômago está estufado sempre com aqui esse aperto no alto do peito, tá? E a saída, né, o sangue ali, o vômito, essa questão do sangue presente normalmente é incomum, tá? E aí o que a gente tem é que o H. pylori está o mais envolvido, né? As alterações na alimentação, alteração de flora, estresse, vai afetando o H. pylori. Saiu uns trabalhos dizendo que o H. pylori poderia não ser tão responsável, mas depois saiu trabalhos dizendo que o H. pylori realmente está responsável. Então, o que a gente tem hoje na literatura como H. pylori? Que o H. pylori, por causa do distúrbio da flora, acaba proliferando demais e acaba causando, né, ou aumentando a chance das lesões. Então, gastrite crônica é para ter em mente que ela é menos grave, persistente, normalmente não é para ter sangramento. Quando o paciente com gastrite crônica tem algum sangramento, é alguma outra coisa que aconteceu e deu um quadro agudo nele, tá? E está mais relacionado com H. pylori. Então, H. pylori a gente está mais relacionado com a crônica do que com a aguda. Beleza? Mas H. pylori não causa halitose. Halitose, Ana? Eu vou jogar no pai dos burros. Mau hálito, Pro. É porque me Oi? falaram que... Mau hálito. É porque me falaram, assim, que quando a gente tem H. pylori, um forte indício seria o mau hálito, né? Tem pessoas que não sentem nada. Mas tem pessoas que falam assim, quando você tem H. pylori, a pessoa tem muito mau hálito. Tá. Quando já tem a alteração no suco gástrico, já começa a dar Agora eu vou usar, né? Vou anotar aqui para mim a halitose. Né? Essa palavra eu não conhecia. Tá? Eu não sei correlacionado com o H. pylori. Tipo assim, proliferou o H. pylori e aí você já tem a halitose. Eu conheço que teve um distúrbio de digestão, teve um processo inflamatório que vai atrapalhar a inflamação, né? A inflamação vai atrapalhar ali o ambiente normal e aí já dá um mau hálito. Eu não sei se a H. pylori, tipo, tá ali presente e ela vai dando. Sabe por quê, Ana? Por exemplo, olha no que você colocou. Nos trabalhos que diziam que H. pylori poderia não ser a causa da gastrite, se você procurar aí no Google acadêmico, H. pylori sem ser causa de gastrite, você vai ver que o motivo dos trabalhos concluíram que H. pylori pode não ser a causa principal da gastrite é porque encontraram uma população grande tendo H. pylori. Fizeram os exames lá nos voluntários, tinha H. pylori, mas não tinha alteração de digestão, não tinha alteração de suco gástrico, aparecia na histologia, mas não tinha processo inflamatório. Entende? Então, assim, eu acho que isso que tem essa dúvida nesse quesito, tá? Mas concordo completamente com o que você falou. Apareceu o mau hálito, já pode ser um indicativo, tá? Uma outra coisa que dá o mau hálito e que a pessoa não percebe, às vezes não está relacionado com o estômago,
é que na amígdala começa uma proliferação bacteriana, uma resposta exagerada, e a pessoa começa a ter como se fossem umas pedrinhas, dá uma inflamação e dá uma calcificada. E às vezes a pessoa dá uma tossida e sai ou quando ela abre a boca e olha lá na amígdala, ficam umas manchinhas de pus, mas quando sai é duro. E esse negócio dá bastante mau hálito, tá? E é mais um distúrbio de flora de bactéria, de infecção na amígdala. A Edilane colocou, ouvi dizer que tem chance também que quem teve gestação recente e o feijão mal cozido nesse tempo ajuda? Edilane, explica de novo. É assim, quem ganhou a criança é indicado a comer o feijão por conta do ferro. Mas se o feijão ele estiver mal cozido e a pessoa ingerir, ajuda nessa questão de ter esse problema de mau hálito e ter essas outras doenças. A gestação por si já tem uma alteração hormonal, né? Às vezes até a salivação excessiva pode acontecer. Agora, tem uma outra coisa que eu preciso do povo da Nutri. Quem está online aí, da nutrição? Que está correlacionado com o que a Edilane falou. Tem alguém da nutrição online? Está me ouvindo? Hello? Quando cozinha o feijão, sem temperar ele, aí dá aquela nata em cima do feijão, que só acabou de cozinhar, deixa ele descansar e começa a formar uma nata em cima. Vocês lembram o nome daquilo? Tem um nome específico, o que forma ali. Está relacionado a fitato, professor? Está relacionado a fitato, sim, mas tem um outro nome. Depois, quem não lembrar aí ou quem mandar, o que acontece? Não é peptina. Tem o que está correlacionado ali com o que você falou, com o Edilene. Porque quando você deixa o feijão, cozinhou o feijão, aí descansou ele, aí dá uma camada, ali é muito rico num elemento que, igual a Erika falou, está relacionado com o fitato também, mas tem um outro nome específico ali, um outro nutriente, faz muito bem à saúde, ele é muito nutritivo, mas ele está relacionado com dar gases também, dá a fermentação que pode dar o mau hálito, tá bom? Então, às vezes, não precisa nem ser gestante, só não tá bom de estômago, que acontece. Agora eu vou passar a noite tentando lembrar o nome desse produto que fica ali, tá? Gente, doença celíaca, quem já ouviu falar? Ninguém? Alergia ao glúten, isso. Tem alguém na sala que tem alergia ao glúten? Ninguém? Menos mal. Menos mal porque a Uiara tem alergia. Então, a Uiara, no dia que a gente voltar para o presencial, você traz um lanche que não seja... Não, Uiara, você só conhece alguém? Alergia ao glúten, Isabela. A gente tinha falado. Gente, olha só. Na verdade, a doença celíaca ou a alergia ao glúten, na verdade, não é ao glúten. O glúten é uma molécula muito grande, tá? É uma cadeia grande, e dentro dele existe a gliadina. Então, assim, na verdade, ninguém tem alergia ao glúten. A gente tem a doença, ou uma alergia a um dos componentes do glúten, que é chamado da gliadina. E aí, o povo aí de tecnologia de alimentos, no dia que vocês conseguirem fazer um glúten sem gliadina, vocês ficam milionários, tá? Ficam podre de rico. Porque essa gliadina, que ao atravessar a barreira
epitelial vai gerar um produto que é chamado aqui, né, a gliadina desaminada, e ela que vai agir como um sinalizador de inflamação. E aí a célula imune vai atacar diretamente a célula parietal, tá? Então, assim, doença celíaca. Doença celíaca é um processo inflamatório que leva à destruição do epitélio. Anotaram aí na cola de vocês? Doença celíaca é um processo inflamatório que leva à destruição do epitélio do estômago. E aí, esse processo é desencadeado pela gliadina. E essa gliadina ela está contida lá no glúten. Tá? E o que vai acontecer é isso daqui. Ó. A gente teria, vai estar do lado esquerdo, tá? E a gente vai ver isso também na prática lá com mais tranquilidade. Do lado esquerdo, a gente teria uma camada grande, deixa eu colocar maior aqui, mas o zoom não ficou legal. Mas também não tem problema, porque a gente vai ver lâmina na aula prática. A camada que a gente tem rosa aqui em cima é a de proteção, é a preservação do epitélio, tá? Todo bonitinho. E do lado direito, essa placa toda achatada é de um epitélio que foi comprometido pela doença celíaca, né? Pelo processo inflamatório em cima dele. Tá? E aí vai perdendo, vai destruindo a mucosa. Ok? Dúvidas? Não? Beleza. Então, olha só. 8h40 agora. Deixa eu ver aqui. Doenças gastrointestinais. Professor, oligosacarídeo? Não, ele é rico em oligosacarídeos. Você falou do feijão, né? É. Provavelmente você está me passando todos os nomes técnicos e eu estou teimando em tentar lembrar no nome comum, viu, Érica? Só para ser o teimoso do dia. Professor, Sim. eu acho que é celulose, não? No. Ah, tá. Não, porque os que estão relacionados com os gases é o oligosacarídeo e o fitato, ou ácido fítico. Né, é porque eu tô. Então, eu acho que você está me passando todos os nomes técnicos, bonitinho, certinho, e eu tô teimando em tentar lembrar o nome comum dado àquela nata que forma ali em cima. Ah, gelatina lá. Oi? A gente chama gelatina, que é tipo uma geleia ali, ó. É tipo uma gelatina, exatamente o negócio. Gente, tem duas coisas aqui para a gente fazer agora. Nós vamos dar um intervalo, né, de 20 minutos e eu vou dar uma atividade para vocês, tá? Primeiro, quem não fez o questionário, tá? Quem não fez o questionário aqui, quem não respondeu o questionário, vai, depois do intervalo, né, de 8h40, a gente vai dar um intervalinho aí, vai responder o questionário, ok? Além de responder o questionário, quem não respondeu o questionário, tá, vai dar uma olhada no prioridade, responder o questionário, ok? Quem não respondeu, quem já respondeu o questionário, prioridade, encontrar exemplo de anti-inflamatórios que na farmacodinâmica que sejam inibidores da ciclooxigenase. Não vale nimesulida. Ok? Pode repetir, professor, como é que é a pergunta? Tá, então beleza.
Eu vou dividir em 2 momentos aqui. Então, assim, manda lá no grupo a pergunta. não é pergunta. Para a gente pesquisar. Eu estou mandando aqui no chat, ó. Quem já fez o questionário, prioridade. Buscar fármaco que seja inibidor da ciclooxigenase, mas não vale nimesulida, porque a nimesulida a gente já está falando direto. Beleza? Isso vai ser prioridade para quem já respondeu o questionário. É para enviar isso aí no e-mail, como é que é? Sim, vai me enviar, tá? Aí, vai enviar hoje ainda? Hoje ainda no AVA até as 22h30. Eu vou colocar lá no AVA e aí cada um entra no AVA e coloca, tá? Então você vai abrir lá para a gente responder lá no AVA. Isso, exatamente, tá? Quando for daqui uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos, eu abro o AVA e aí coloco lá específico o questionário e cada um individualmente vai lá. Laura, já fizemos essa atividade lá em farmacologia, Laura? Semestre passado. Se vai precisar voltar, Isabela? Sim, vai precisar, sim. Vou fazer o fechamento com vocês. E quem não fez essa atividade ainda vai ter que fazer essas 2 hoje? Quem não fez ainda, quem não fez as atividades, vão me responder o questionário hoje. Laura, quem tiver e já saber, tá? Eu não lembro mesmo, lá já tem muito tempo. Mas como é útil para a gente lembrar aqui para gastro, tá? Tenta fazer de novo se não fizer, porque eu realmente não lembro de ter feito dessa específica. Porque eu lembro que a gente fez de um monte de fármacos, né? 10 grupos diferentes. Ok? E aí, deixa eu perguntar a vocês, quem fez o desafio? Eu fiz todo. E aí a Isabela me perguntou se vai voltar aqui. Às 22 horas. Você não, Isabela? Tá aí, ó. Aí não precisa voltar aqui, que é isso? Já te entregou aí. Ó, gente, de novo. Quem fez o questionário faz o do fármaco. Prioridade. Quem não respondeu o questionário, faz o questionário e me manda o fármaco. Vai dar tempo, tá tranquilo. E 10 horas eu volto aqui para a gente fazer o fechamento em cima desse questionário. Beleza? Eu fui mal no questionário, né? Então a gente tira dúvida daqui do que foi. Pessoas, vão me dando ok aí para todo mundo entender o que fazer e que 22 horas eu mando o link de novo para a gente poder fazer aqui. Então tá jóia. Então beleza. Então vou encerrar agora, mas não quero voltar não. Não, ninguém quer, né? Falou, se falassem com vocês, gente, às 19 horas a gente vai abrir live, vai terminar às 20h45, às 21 e encerra às 10h30, vocês infartam, né? Mas as brigas são as brigas, beleza? Então tá, gente, até daqui a pouco a gente volta.